Deus não vai se adequar ao estilo de vida de ninguém. Se alguém precisa ceder, somos nós. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. 1 de João 2:6. Diz a palavra do nosso Deus: aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Vamos ler outra vez. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. O cristianismo não é mais uma religião no planeta. O cristianismo, na verdade, é um estilo de vida, um modo de viver, ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a palavra cristão surgiu no contexto dos seguidores de Cristo, deu-se a interpretação da palavra cristão como pequenos cristos. Os apóstolos sabiam o quanto era necessário, depois que Jesus foi assunto aos céus, ascendeu ao céu, e ocupou o lugar de destaque à destra, à direita do Pai, os apóstolos assumiram a responsabilidade de uma vida como Jesus ensinou. E o apóstolo João, por ter sido um escritor que escreveu o Evangelho, as 3 cartas universais e também o Apocalipse, João trouxe esse lembrete que nós acabamos de ler. João disse: aquele que diz está nele. Nele quem? Em Jesus. Também deve andar como ele andou. Estar em Cristo é bom, mas muitos estão em Cristo, mas não andam como Jesus andou. A tônica do cristianismo não é ser religioso, não é ser uma pessoa que frequenta igreja apenas, mas é ter estampado na sua vida a marca de Cristo. Todos aqueles que têm na sua vida a marca de Cristo são verdadeiros cristãos. Nesta noite, eu quero trazer à sua vida um ensinamento que tem como tema andando como Cristo andou. Explicando melhor, eu estou querendo dizer
que nós devemos viver esse tempo de vida que temos como cristão, como Cristo viveu. Jesus não veio à terra apenas morrer pela humanidade e não estabelecer nada. Pelo contrário, Jesus, além de ter morrido por nós, Jesus estabeleceu um padrão de vida novo, diferente do que o padrão de vida que viviam naquela época. E esse padrão de vida que Jesus estabeleceu serve para todos aqueles que venham a se tornar os seus seguidores. Eu não posso ser um cristão e viver o que eu quero, como eu quero, fazendo o que eu quero. Ou uma coisa ou outra. Ou eu vivo como eu quero, faço como eu quero, e não digo ser cristão, ou verdadeiramente eu assumo a identidade de cristão e passo a viver para Cristo. Amém? Repitam comigo, digam: o verdadeiro cristão, ele vive a vida de Cristo. Será que nós conhecemos bem o Jesus da Bíblia? Existe o Jesus da Bíblia e existe Jesus que as pessoas imaginam. E dentre muitos Jesus da imaginação humana, tem Jesus para todo tipo e todo gosto. Mas o Jesus da Bíblia, ele se revela na Bíblia. Ele não se revela naquilo que a religião pode produzir. Não, Jesus está acima da religião. Por isso nós notamos que alguns ensinos religiosos de algumas religiões a respeito de Jesus são contrários, ensinos contrários ao que Jesus se revela na Bíblia, na palavra. Então, será que conhecemos bem ao Jesus da Bíblia? Uma outra pergunta: será que a nossa vida como cristão reflete o caráter de Jesus? Será que aqueles que estão perto de nós, aqueles que querem se aproximar de nós, será que eles estão vendo o caráter de Cristo em nossas vidas? São duas perguntas para ser pensada, analisada e respondidas na prática. Não adianta eu entender pelas Escrituras que ainda não estou reproduzindo o caráter de Cristo e me considerar cristão. Eu posso até me considerar uma pessoa que está amando o cristianismo, que está se adaptando ao cristianismo, mas o verdadeiro cristão é aquele que reflete no seu dia a dia o caráter de Jesus. A Bíblia ordena, a Bíblia não pede. Nós acabamos de ler e vemos
a Bíblia não sugerindo, mas a Bíblia ordenando. Ela diz que aquele que diz que está nele deve andar, vem da palavra dever, vem da palavra obrigação. Então deve andar como Jesus andou. Isso quer dizer que o caráter de Cristo deve ser visto em nós. As pessoas devem ver o caráter de Cristo em nossas vidas. Então, só nos resta fazermos a seguinte pergunta: por que devemos andar como ele andou? A resposta é simples. Porque fomos chamados para andar com ele. Quem anda com Jesus não pode andar de modo diferente do qual ele anda. E nós fomos chamados para isso. A Bíblia é muito clara quando Mateus escreveu aquilo que Jesus disse. E o que foi que Jesus disse? Jesus disse: vinde a mim. Quem? Todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus fez um convite a todos, que todos cansados, todos os oprimidos, todos os atribulados, todos aqueles que necessitam de Jesus, fossem a Ele. Mas o texto não termina nisso. Ainda Jesus vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Duas coisas a ser entendidas aqui. Primeiro é a expressão aprendei de mim. Saber que Jesus é bom, saber que Jesus é amor, saber que Jesus cura, saber que Jesus resolve problemas emocionais, conjugais, saber que Jesus é um terapeuta por excelência, isso não quer dizer que estamos aprendendo dele. Eu vi Jesus curar. Eu vi Jesus expulsar, expelir demônios. Os apóstolos viram tudo isso. Não é pelo aquilo que vemos, não é pelo aquilo que sabemos apenas, mas é por aquilo que praticamos, que somos identificados se estamos andando como Jesus andou ou não. O interesse de Cristo é que nós andemos como Ele andou. Afinal das contas, o que é que me faz estar aqui nesta noite? A necessidade de uma bênção? Uma necessidade financeira que tenho? E quero que Jesus ajude-me a resolvê-la. É uma necessidade conjugal, é uma necessidade emocional. O que me faz estar aqui? Poderia ser qualquer necessidade, mas
Estou disposto a aprender com Jesus? Estou disposto a moldar a minha vida aos ensinos de Jesus? Ele disse: venham os cansados, venham os oprimidos, eu vos aliviarei, porém, aprendei de mim. Porém, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e aprendendo de mim, encontraremos descanso para as nossas almas. E quando Jesus fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, ele está falando de ensinamentos. Aquilo que eu ensino para a sua vida é suave, é confortável. Se você obedecer, você vai viver prazerosamente na terra. Nós queremos muitas coisas de Deus. Queremos o perdão, queremos as curas, queremos tudo que Deus pode nos proporcionar para o nosso prazer. Algum erro nisso? Não. O erro está em não andar como ele andou. Este é o grande erro. Esta é a grande necessidade. Vestir-se como crente, empunhar nas mãos uma Bíblia, não nos garante ser cristão. O que nos garante ser cristão é andar como Cristo andou, é reproduzir aqui na terra o caráter dele, é ser bem parecido com ele. Nós devemos ir a Jesus sempre a fim de aprender com ele. Preste atenção nisso. Talvez você esteja aqui porque veio interceder. Talvez você veio aqui porque deixou um problema, uma situação em casa. E essa situação é uma situação difícil para você resolver. Você sente que só Deus pode resolver, quem sabe, talvez, a situação que você deixou em casa. Tudo bem, normal, pecado fazer isto? Não. Mas você veio também à casa do Senhor nesta noite a fim de aprender dele, a fim de ouvir a sua palavra e dizer ao seu espírito, e dizer também ao Espírito Santo: eu entendi e vou colocar em prática. Porque são muitas mensagens que Deus nos proporciona ouvir da palavra. Muitas são as pregações que ouvimos, mas estamos andando como ele andou? Estamos vivendo como ele viveu? Estamos fazendo como ele ensinou? Ou queremos que ele faça do nosso jeito? Temos que entender o que verdadeiramente estamos querendo do Senhor. Eu quero ser parecido com Jesus, ou quero simplesmente as bênçãos que ele pode me promover? É uma coisa pessoal. É uma coisa que você decide. Eu decido. Nós decidimos. Ou somos parecidos com Jesus, ou não somos. Mas o que a Bíblia fala é que nós devemos andar como ele andou. Veja,
Jesus está sempre chamando. Jesus não apenas chamou, mas Jesus está sempre chamando. Venham a mim. Quer aprender alguma coisa para ter resultado satisfatório na sua vida espiritual? Quer aprender a ir para o céu? É com Jesus. Amém? Se não aprender com Ele a ir para o céu, não vai. Eu vou pegar o caminho aqui, qualquer um deles, e vou chegar na porta do céu, e chegando lá, eu bato a porta, e o Senhor, por ser misericordioso, abrirá a porta para mim. Será que vai funcionar deste jeito? Será que vai funcionar sem que eu renuncie em prol daquele que eu amo? Se eu amo a Jesus, eu tenho que renunciar por este amor que eu dispenso para Ele. E não viver a minha vida do jeito que eu quero viver e forçar Deus se adequar ao meu estilo de vida. Deus não vai se adequar ao estilo de vida de ninguém. Se alguém precisa ceder, somos nós. Amém? O Senhor é misericordioso, o Senhor, Ele realmente nos concede a sua graça, mas quem deve se ajustar, quem deve se adaptar, quem deve realmente se conectar ao estilo de vida de Cristo, somos nós. Porque jamais Ele vai se conectar ao nosso estilo de vida. Nós, preste atenção nisso, nós erramos muito em nos justificar da seguinte maneira: Deus entende. Claro, Deus entende. Agora, já perguntou se Ele concorda? Porque entender é uma coisa e concordar é outra coisa. Deus entende a nossa deficiência, Deus entende a nossa obstinação, a nossa teimosia, a nossa resistência à sua palavra. Deus entende, mas Ele concorda. Ele concorda. Não podemos usar essa desculpa. Deus entende. Ele entende, né, que eu sou assim. Ele entende o que eu faço. Não é entender, é concordar. Ele concorda. Ele concorda. Ele acha bom tudo o que fazemos. E às vezes até em nome da fé. Temos que andar como Ele andou. Aquele que diz está nele, também deve andar como Ele andou. Por que devemos andar como Ele andou? Porque é nossa obrigação. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, diga assim: é nossa obrigação andar como Jesus andou. Nossa obrigação, amado, é nossa obrigação. Não é realmente aquilo que nós, não, mas eu vou ver, se der para mim, você tem livre arbítrio. Mas se você optou ser cristão, então a norma, quem dita, é Jesus. A norma, quem dá, é Jesus. As diretrizes, quem vai dar é Jesus Cristo. É Ele que dá as diretrizes para a nossa vida. A nossa fé em Jesus deve
ser baseada no caráter dele e não no seu poder. Baseie a sua fé no caráter de Cristo e não no poder dele. Porque Jesus não está apenas interessado que você entenda, que eu entenda que Ele é poderoso. Ele é. Mas Jesus quer que você tenha interesse por aquilo que Ele é no seu caráter, na sua personalidade. E uma das coisas que sabemos e estamos muito conscientes disto é que Jesus é santo. Ele é separado. Diga comigo, Jesus é separado de todo pecado. Tem cristãos aqui nesta noite? Digam amém. Então ande como Jesus andou. Ei, Deus está falando com você. Se Jesus é separado de todo pecado, temos que ser separados de quantos pecados? De todos. Se dizemos estar andando com Ele, temos que andar como Ele andou. Temos que viver como Ele viveu. É essa a tônica do cristianismo. O cristianismo, amado, é totalmente, repito, cristianismo é totalmente baseado na vida de Jesus. Não é baseado na vida de Pedro. Não é baseado na vida de Davi. Não é baseado na vida de Adão. Não é baseado na vida de nenhum personagem bíblico. A vida cristã, o cristianismo, é baseado exclusivamente na vida de Cristo. Sabemos o que Ele fez. Sabemos que Ele curou, que Ele libertou, que Ele perdoou, mas não atentamos para aquilo que Ele é, para a maneira que Ele andou. Podemos andar curando? Sim. Podemos andar profetizando? Sim. Mas não é isso. A principal tônica do cristianismo não é simplesmente sair fazendo o que Jesus fez, mas é viver como Jesus viveu. Muitos naquele dia, eles serão deixados. Eles curaram em nome de Jesus. Eles profetizaram em nome de Jesus, mas não andaram com Jesus. Não viveram com Jesus, não colocaram suas vidas em comum acordo à vontade de Cristo. Foram pessoas que não perdoaram, foram pessoas que não amaram, foram pessoas que não se santificaram, foram pessoas que fizeram a obra de Deus do seu jeito e não do jeito de Cristo. Foram pessoas que tinham até uma boa frequência nos cultos, mas não viviam, não andaram, não se posicionaram como Cristo andou. Jesus se posicionou diferentemente de todos os homens da sua época. Como devemos nos posicionar? Totalmente diferente do sistema mundano. Totalmente diferente. Para você ficar com a sua mente bem clara, imagine Jesus nos dias de hoje aqui na terra,
ele se adaptaria a qualquer corte de cabelo? Sim ou não? Ele andaria vestido com qualquer roupa? Ele entraria no modismo do mundo? Então nós temos que andar como Jesus andou, amado. E não como o mundo oferece. E não como a nossa imaginação dita. Vamos ler alguns textos que estão exatamente neste contexto. João 13:15. João 13:15 diz: porque eu vos dei exemplo. Olha que coisa linda. Eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façai-vos também. Jesus deu exemplo nesse texto aqui de humildade. Como é que eu posso estar andando como Jesus andou e não ser humilde como ele foi? Jesus foi humilde a ponto de lavar os pés dos discípulos. E ao fazer isto, ele disse: eu estou deixando para vocês exemplo de humildade, exemplo do que é ser humilde. Filipenses 2:5: tende em vós aquele sentimento que houve também em Jesus Cristo. Se eu ando com Jesus, ou se eu digo estar andando com Jesus, eu tenho que ter o mesmo sentimento que ele teve. Tenho que fazer morrer diariamente a minha natureza terrena, carnal, para que a natureza espiritual de Cristo abunde na minha vida. É isso? Nisso realmente mostra que estou andando com Jesus, sendo humilde, sendo verdadeiramente exemplo para as pessoas de Cristo. Existe um desafio para a sua vida, existe um desafio para nós. Diga comigo: as pessoas precisam ver Jesus na minha vida. Já estão vendo? Não precisa me responder. Mas as pessoas já veem Jesus em você, no seu caráter, nas suas palavras, no seu dia a dia. Por que devemos andar como Jesus andou? Porque o amamos. Ele é a nossa paixão. Se eu não sinto paixão por Jesus, então eu não tenho nem como externar ou dar o meu amor para Ele. Eu preciso sentir alguma coisa. Devemos ter o desejo de conhecê-lo mais e mais. Não andamos verdadeiramente com alguém se não o conhecemos, não é verdade? Para se conhecer uma pessoa, precisa-se andar com ela, viver com ela. O andar com Jesus é viver com Jesus. Jesus não pode ser o nosso Senhor distante de nós. Aquele Senhor que nos governa à distância. Não, não é isso.
O padrão do cristianismo não é este. Jesus quer governar sua vida de perto. Ele quer governar você. Ele quer me governar. Ele quer que nós o ouça. Devemos ouvi-lo. Ele fala ao nosso coração, ele fala através da palavra. Para quê? Para dizer-nos que vai nos dar uma casa nova? Não é a tônica da mensagem do verdadeiro cristianismo. Ele fala-nos para nos arrependermos, para uma mudança de vida, para uma mudança de comportamento, para mais valorizarmos o céu do que as coisas temporárias que podemos ter, mas todas elas são passageiras nesta vida. Mas o que teremos na eternidade é por toda a eternidade, é para todo sempre. O objetivo de toda a palavra de Deus é nos levar a andar como Cristo andou. Temos 66 livros na Bíblia. Qual o objetivo? É nos levar a andarmos como Jesus andou. Primeiro Adão fracassou. Segundo Adão, Jesus não fracassou. Quando olhamos para a história de Adão, logo vem na mente, não é o exemplo que eu devo tomar para a minha vida. Não é o exemplo de Adão. Não é o exemplo de Caim. Nem é o exemplo de Abel. Qual o exemplo que devo tomar para a minha vida? O de Jesus. Apenas o de Jesus. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: o seu exemplo de vida é o de Jesus. Ande como Jesus andou. Viva como Jesus viveu. Ignore o mundo. Ignore a carnalidade. Ei, irmão, eu estou falando com você. Viva como Jesus viveu. Ande como Jesus andou. Ah, pastor, mas é difícil. Mas não é impossível. E você está aqui para isso. Você não está aqui para Deus abençoar a tua casa, o teu casamento, as tuas coisas. Não. Nós estamos aqui para uma mudança de vida. Para uma mudança de vida. Porque não adianta ter tanta felicidade, tanto prazer, aquele que tem tanto prazer e felicidade nessa vida e desmerece aquilo que Jesus tem para dar na eternidade, é o pior dos miseráveis que esse mundo já pode produzir. Então eu tenho que entender que há uma coisa, há algo especial para estar aqui. É a minha vida eterna. É a vida eterna. Amém? Você resolve um problema hoje na sua casa, amanhã surge outro. Você resolve um problema emocional, amanhã surge outro. Por quê? Porque Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas vocês têm que ter bom ânimo. Vocês têm que ter força de vontade. Bom ânimo é força de vontade, sabia? Então precisa ter força de vontade. Para quê? Para viver como Jesus viveu. Para andar como Jesus andou. Para ser aqui na terra verdadeiros seguidores de Cristo. E não seguidor da religião. Aleluia. Por que devemos andar como ele andou? Para poder testemunhar dele.
Só andando com Ele é que podemos realmente testemunhar dele. Testemunhar de Jesus não é apenas dizer bem assim: ei, vamos na igreja hoje. Ei, olha, aceite a Jesus porque Jesus salva. Não, amado. O que mais as pessoas lá fora estão querendo ver é Jesus em nossas vidas. Você entende? É ver Jesus no seu caráter. É ver Jesus em você. O cristianismo está manchado, até um tanto quanto defasado, porque lá fora não estão vendo Jesus na vida daqueles que eles pensavam que haveria de ver. Políticos cristãos decepcionam. Pastores que se dizem cristãos decepcionam. Por quê? Porque não têm andado como Jesus andou. Não têm refletido na terra o caráter de Cristo. E por que não dizer, muitos vizinhos se afastam de crentes, porque não vê Jesus na vida deles. Não vê. Olha, vai ter um congresso na minha igreja, vamos? A pessoa olha assim, para baixo e para cima. Eu não vejo Jesus na sua vida, vou fazer o que lá? O nosso maior desafio é mostrar que Jesus está em nós. Não é simplesmente crer em Jesus. Muitos creem em Jesus, mas não demonstram isso com atitudes. Não demonstram isso no caráter de que Jesus está na vida. Quantos crentes que verdadeiramente têm uma situação que vai de encontro à palavra, como por exemplo, compra, não paga, grita, xinga, briga, chama a atenção dos vizinhos, vive uma vida leviana, vive uma vida promíscua, hoje está com um marido, amanhã está com outro, e aí lá vai. Cadê o andar com Jesus? Cadê o andar com Jesus? Aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Andar como Jesus andou não é viver uma vida enrolada, não é ser trapaceiro, não é ser desonesto, não é ser iracundo. Andar como Jesus andou é verdadeiramente pegar toda a personalidade de Cristo e imitar. O apóstolo Paulo diz: seja meus imitadores. Imite a minha maneira de viver, porque eu estou imitando a Cristo. Devemos andar como ele andou. Devemos demonstrar diariamente ao mundo que andamos com ele. Tem aqueles, amados, que se produz para vir à igreja, ele traz Bíblia, ele traz uma boa roupa, ele traz um bom calçado, ele vem equipadamente como crente. Ele vem equipadamente através da aparência, como aquele que adora a Deus. Mas quando termina o culto, os vizinhos ficam impressionados com o seu mau comportamento. Os familiares nunca sequer visitam a igreja. Já pensou? Você tem um pai que nunca vem à igreja. Você tem um marido que não consegue trazê-lo nunca à igreja. Alguma coisa errada tem. Alguma coisa errada tem. Alguma coisa errada tem. Será que eu estou andando como Cristo andou? Ou a pessoa é tão resistente que não pode ceder ao meu convite uma vez sequer?
Espera aí. O marido não é tão mau que não possa ceder a um convite da esposa pelo menos uma vez na vida. E já pensou? A pessoa realmente casada há 50 anos, crente, e nunca conseguiu trazer o marido na igreja uma vez sequer. Você está andando como Jesus andou dentro de casa? São coisas para ser pensadas, são coisas para ser meditadas. Porque aquilo, amado, tem pessoas que realmente oram de manhã, de tarde, de noite, mas não vê um resultado das suas orações. O que é que está acontecendo? Deus fechou os ouvidos? Deus travou os ouvidos para não ouvir? É necessário que a gente avalie que tipo de cristianismo eu estou vivendo, que tipo de cristianismo as pessoas estão vendo em mim, que Jesus as pessoas veem em mim. É interessante isso e importante, andando como Ele andou. E por fim, por que devemos andar como Ele andou? Porque Jesus nos destinou a isso. Sou cristão, tenho que andar como Cristo andou. Foi destinado por Deus a isso. O propósito traçado por Jesus foi este: para que andássemos com Ele e como Ele. Eu posso ter um amigo e andar com esse amigo para baixo e para cima, e não andar como Ele. Mas com Jesus é diferente. Eu não tenho que andar para cima e para baixo com Jesus apenas. Eu tenho que ser como Ele. Quem está me entendendo? Eu tenho que ser como Jesus. Porque se eu ando com Ele e não sou como Ele, a minha religião é vã. O meu cristianismo não vale nada. Se eu não tiver amor para com os que perecem, se eu não ajudar, se eu não for aquilo que a palavra mostra-me que Jesus era, e não copiar para a minha vida aquilo que Jesus era e é, não adianta nada. Fomos chamados, destinados a viver a vida de Jesus. Romanos 8, 28 e 29. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós fomos chamados para moldar em nossas vidas. O Espírito Santo trabalha para fazer isso. Então não é uma coisa apenas da nossa participação, mas é também da participação do Espírito. O Espírito Santo trabalha na vida do cristão para que seja moldado no cristão a imagem de Cristo. Diga comigo, eu preciso cada dia ficar mais parecido com Jesus. Nós fomos destinados para isso. Lá no céu não vai entrar ninguém que não seja parecido com Jesus.
Ele tem que se tornar parecido com Jesus. Caráter parecido com Jesus. Amor parecido com o de Jesus. Tudo parecido com o de Jesus. Isso é andar como ele andou. Amém? Você está me entendendo? Conclusão. Andar com Jesus requer renúncias. Não é uma renúncia só. Temos que renunciar a muitas coisas. Temos que fazer morrer a ira. Temos que fazer morrer o orgulho, a exaltação, a soberba, a indelicadeza. Temos que aniquilar tudo que não presta de dentro de nós. Aniquilar, tirar, limpar. Para que, como Jesus é, isso apareça em nossas vidas. Alguém já disse para você, você está parecido com Jesus? Alguém já disse? Nós temos que receber esse tipo de elogio. As pessoas olham para o nosso exterior, para o nosso cabelo, para a nossa roupa, e diz assim, você está bonito. Mas não enxergam o nosso interior, ou às vezes enxergam e nada querem falar. É importante você receber este elogio dos seus familiares, do seu esposo, da sua esposa, até dos vizinhos. Os vizinhos estão procurando na redondeza alguém que mostre para eles, através da vida, Jesus. E esse alguém que precisa mostrar para o vizinho Jesus, através da vida, é você, sou eu. Amém? As pessoas têm que ficar impressionadas com Cristo que está na nossa vida. Não é com a nossa religião, com o nosso grito, com as nossas orações, mas é com a vida. As pessoas têm que ficar impressionadas, apaixonadas por Jesus, por causa da nossa vida. Por causa de estarmos andando verdadeiramente com Jesus. E as pessoas dizerem, ele é um verdadeiro cristão. Olha como ele vive, olha como ele fala, olha como ele é tranquilo, olha como ele é assim, olha como ele é. Quero lhe lembrar que as pessoas já olham procurando isso em nós. Procurando para ver se nós estamos andando com Jesus. Tudo que as pessoas querem ver é Jesus na sua vida. Mas se ocupamos a nossa mente com o mundo, se estamos preocupados realmente com as tradições religiosas e até mesmo culturais que o mundo oferece, se dentro de nós há aquele desejo pelo mundo, como Cristo pode aparecer nas nossas vidas? Não tem como. Jesus quer aparecer no seu comportamento, no seu caráter, nas suas atitudes, no seu falar, na sua delicadeza. Viver a vida de Cristo não é viver o que queremos. Então o que é? É viver o caráter dele em nós. Andar como Jesus andou requer reconhecer que fomos chamados para isto. Que andar como Jesus andou é uma obrigação. E se o amamos, e se ele é a nossa paixão, só nos resta andar com ele. Andar como?
Jesus andou é testemunhar dele, não é simplesmente falar, é testemunhar com a vida, é mostrar para as pessoas que Jesus vive em nós. É isso. Vai além de nós dizermos o que Jesus fez em nós. E é também entender que Deus nos destinou, nós temos um destino. A vida cristã, ela é destinada a quê? A andar com Jesus. A andar como Ele andou. Não é simplesmente andar de qualquer maneira. Você entendeu? Qual a sua resposta? Você deseja andar com Jesus? Você entendeu nessa noite que andar com Jesus é diferente. Andar com Jesus é andar como Ele andou. É transpor o caráter dele, de forma que o caráter dele passe a ser o nosso caráter. Temos que transpor essa barreira que nós às vezes colocamos por achar que nós somos irrecuperáveis, intransformáveis, que para nós não tem jeito. O verdadeiro cristão não vive isso. Ah, não tem jeito para mim. Não. A gente tem que entender que tem jeito para nós. Podemos ser melhor, podemos ser parecidos com Jesus, porque temos o seu Espírito e temos a doce e santa palavra. E a Bíblia diz: aquele que quer ser meu discípulo, ele negue a si mesmo e siga-me. Ou seja, me copie, seja quem eu sou. Jesus está precisando de pessoas que andem como Ele andou aqui na terra. E certamente você é uma pessoa que deseja andar como Jesus andou. Se eu estou certo disso, se coloque de pé. Quero orar por você.